Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Gabriel Lopes, sou professor do Colégio Francisco de Assis. Estou aqui para poder passar para vocês uma videoaula referente ao nosso próximo assunto, nosso próximo módulo, que a gente infelizmente não vai poder passar presencialmente por causa dessa situação toda, desse contexto todo do coronavírus, que impede com que a gente esteja um de frente para o outro, mais próximos. Mas isso não quer dizer que o conhecimento não será passado, muito pelo contrário. Então eu trouxe aqui 5 questões rápidas para poder falar um pouco sobre o nosso próximo assunto, que são... Vou voltar aqui rapidinho. Não, volta na primeira parte. Antes desse isso. As estruturas geológicas, formas e processos do relevo brasileiro. Por que eu tenho que falar aqui do título? Porque são 3 coisas que serão faladas que se integram em uma só. Estruturas geológicas, ou seja, um prédio tem uma estrutura, então nosso planeta Terra também tem uma estrutura. E aí a gente começa a entender a sustentação desse planeta entendendo essas estruturas geológicas, que foram formadas a partir de agentes internos, endógenos e externos também dessas estruturas e posteriormente também das formas da modelação e dos processos, que são esses processos internos e externos desse relevo brasileiro. E agora vamos à questão, e a partir das questões também discutiremos esses 3 assuntos como um todo. Questão 1, uma questão um pouco grande, mas a gente vai tentar o mais rápido possível terminar ela. A crosta terrestre é formada por 3 tipos de estruturas geológicas, então são 3 tipos na Terra toda, caracterizadas pelos tipos predominantes de rochas, pelo processo de formação e pela idade geológica, ou seja, aquele tempo passado em grande escala, aquela grande escala temporal de tempo, de milhões de anos. Essas estruturas são os maciços cristalinos, que são os mais antigos, maciços antigos também são chamados assim, as bacias sedimentares, que são formadas a partir da deposição de sedimentos, e esses sedimentos podem ser rochas sedimentares ou também não, pode ser também material orgânico também. E pelos dobramentos modernos, que seriam os tipos de relevos mais novos, ou melhor dizendo, as estruturas geológicas mais novas que dão sustentação aos tipos de relevos. Pensando nisso, pode-se inferir que os maciços antigos ou escudos cristalinos, então eles têm o mesmo nome, datam da era pré-cambriana, que seria a era mais antiga do planeta Terra. São constituídos por rochas sedimentares, rochas formadas a partir da sedimentação. O que é essa sedimentação? Seria basicamente quando uma rocha sofre um processo externo e se sedimenta, e são ricos em jazidas de minerais não metálicos. Mas aí que está, os maciços antigos, eles não possuem em sua característica principal a constituição de rochas sedimentares. A bacia sedimentar, ou seja, aquela que está mais próxima, o próprio nome já diz, mostra que não são maciços antigos, mas bacias sedimentares. Então, quando você fala de maciços antigos, nós temos outros tipos de rochas. Nós temos as rochas metamórficas, que são aquelas formadas a partir do metamorfismo, da transformação de outras rochas, e as rochas magmáticas, que são a partir do magma, que também pode ser chamado de rochas, podem ser chamadas de rochas ígneas também. Então, já mostra que na letra A ela se constitui errada, então não pode ser a letra A. Letra B. As bacias sedimentares são formações muito recentes, datando da era quaternária, ricas em minerais energéticos e com um intenso processo erosivo. Constituem 64% do território brasileiro. Por que não pode ser a B também? Porque as bacias sedimentares não são formações muito recentes. As formações mais recentes são os dobramentos modernos, que também têm a mesma constituição das plataformas. Por que as plataformas não foram colocadas aqui? Porque são dobramentos modernos também, só que dando estrutura para outras estruturas. Então, não pode ser a B também. Letra C. Os dobramentos modernos resultantes de movimentos epirogenéticos, movimentos horizontais da Terra, são constituídos por rochas magmáticas, ou seja, rochas vulcânicas, rochas ígneas, datam do período terciário e são ricos em carvão e petróleo, como os Andes, os Alpes e o Himalaia. Até quase tudo aqui está correto. O problema seria o carvão e o petróleo. Então, fazendo uma ligação com as bacias sedimentares, essas são estruturas geológicas em que a gente pode, em geral, não quer dizer que é uma regra, mas a gente pode, em geral, encontrar carvão e petróleo.
Apesar de que os dobramentos modernos são os Andes, os Alpes e os Himalaias, são exemplos também de dobramentos modernos, de constituições novas, de estruturas novas dos relevos, as mais recentes, por isso são as mais altas também. As principais reservas petrolíferas e carboníferas do mundo encontram-se nas bacias sedimentares, até aí ok, enquanto minerais como ferro, níquel, manganês, ouro, bauxita, etc., minerais metálicos, são encontrados nos maciços antigos, até aí ok também, gente. Então, uma característica dos maciços antigos é que você pode encontrar minerais metálicos, ferro, manganês, minério de ferro, níquel, manganês, bauxita, que serve para o alumínio, e o ouro também. São encontrados nos maciços antigos. Os dobramentos modernos constituem áreas de intenso vulcanismo. Então, a letra D, ela é basicamente um resumão daquilo que a gente está falando, que são essas três principais estruturas geológicas, essas três estruturas geológicas do planeta, que são encontradas em toda parte do mundo e que duas delas são encontradas no Brasil também. Vamos para a próxima questão? Gabarito comentado. É de conhecimento geral que é bem possível encontrar combustíveis fósseis em bacias sedimentares, uma vez que estes são originados a partir da deposição de sedimentos, material orgânico. Então, esses combustíveis fósseis, é interessante ver essa parte do gabarito comentado que vocês vão ter no material de vocês, porque fala desses combustíveis fósseis que são, ao longo de milhões de anos, material orgânico soterrado a partir da deposição desses sedimentos. Ao longo de milhões de anos até que atinjam tal composição. Por isso, não é uma relação de causa e efeito direta, mas tais combustíveis possuem maior probabilidade de serem encontrados nessas regiões. Então, é um a mais desse gabarito aí. Vamos agora para a questão 2. As estruturas geológicas e as formas de relevo influenciam as atividades humanas, sejam nas áreas rurais como urbanas. Sobre esse tema, analise as afirmações a seguir. Então, esse tipo de questão já tenta mais integrar aquela relação sociedade-natureza, aquela relação tanto da parte da geografia física quanto da parte da geografia humana também, que na verdade não se separam, e a gente vai entender o homem nisso. E aí, sobre esse tema, analise as afirmações a seguir. Esse tipo de questão 1, 2, 3, 4 também, vai às vezes até o 5, são questões em que são boas para poder fazer uma revisão. A gente vê se está certo ou errado, mas a gente está fazendo também uma revisão com elas. A alternativa 1. O conhecimento das características do relevo é fundamental para o planejamento das atividades humanas, com destaque para os locais adequados à construção de moradias, formas de uso e ocupação do solo, traçado de rodovias, dentre outras. Então, são finalidades desse conhecimento. Por que a gente estuda esse relevo que a gente está estudando agora? Então, a 1 está correta. A 2. O relevo é resultante da ação conjunta de agentes internos, então aqueles agentes do interior da Terra, basicamente do manto ali, do tectonismo do manto da Terra, que são chamados de agentes endógenos. Então, os agentes internos são agentes endógenos, impulsionados por forças tectônicas, e também agentes externos, que são chamados de agentes exógenos, também chamados de modeladores do relevo. Então, os agentes que modelam o relevo são os agentes externos, os agentes exteriores do planeta Terra. A 2 está correta. Vamos ver se a 3 está correta. O intemperismo é uma fase dos agentes externos que provoca a desagregação, intemperismo químico, e a decomposição, intemperismo físico, sendo que, na segunda, o fator principal é a variação da temperatura. O problema dessa aí seria justamente a confusão dos intemperismos. O intemperismo é, de fato, os intemperismos, as formas de intemperismo são agentes externos que modelam o relevo. O problema está nessa confusão que será vista no final da questão. A 4. Em relação à estrutura geológica, o Brasil não dispõe dos desdobramentos modernos. Dos desdobramentos modernos, me perdoem. Dobramentos modernos, não desdobramento. Mas apresenta as bacias sedimentares, que cobrem a maior parte da superfície do país, e os escudos e maciços antigos. Então, isso é uma característica do Brasil. Não possuímos dobramentos modernos hoje, mas bacias sedimentares e escudos cristalinos em maciços antigos. Então, a 3 seria a única errada. Se a 3 está errada, é 1, 2 e 4. Então, seria a alternativa letra A. Agora, vamos ao gabarito comentado, que fala um pouco mais dessa 3. O intemperismo físico é formado pela ação constante do choque, dos ventos e das águas. Este tipo de processo
não necessariamente está relacionado à variação da temperatura. Além do mais, a decomposição está ligada ao intemperismo biológico e não físico. Então, eles confundiram nos termos ali para poder falar dos intemperismos. Existem esses fatores, o problema foi a confusão dos termos. E não físico. Portanto, a alternativa 3 é a única errada. Então, por isso, letra A. Vamos à próxima questão? Essa questão é uma questão que traz mapa. Então, é uma questão que espacializa melhor. Na verdade, o ideal seriam todas as questões de geografia, física e humana tentarem sempre contextualizar. Só que nessa daí a gente já tem um pouco mais de facilidade por conta desse material do mapa. Então, a gente tem aqui, ó, essa parte destacada no mapa. Então, a gente vai querer falar sobre essa parte destacada no mapa. Vamos lá, vamos ler, tentar ler um pouquinho. O território brasileiro apresenta uma grande variedade de estruturas geológicas, de compartimentos regionais e locais de relevo, e um expressivo número de biomas. Isso acontece em face da interação de diversos fatores que ocorrem na superfície continental do país. Com relação a esse assunto, apresenta-se um mapa a seguir no qual desponta uma área amarela, que corresponde na sua totalidade. Então ele quer saber nessa área amarela qual é a estrutura geológica em que nós estamos falando. E nessa área aqui, para vocês já poderem entender já um mapa do Brasil, seriam as bacias sedimentares, melhor dizendo, a bacia sedimentar do Paraná, que ela compõe toda essa área aqui. Ela pega também um pouco do Paraguai e um pouco da Argentina, mas falando de Brasil, seria essa área aqui. Então, seria a letra B, bacia sedimentar do Paraná. Podemos ir para a 4 agora, antes de falar um pouco desse gabarito comentado, que também sempre fala um pouco a mais para além do gabarito. A área da bacia sedimentar do Paraná abrange o centro-sul do Brasil, perfeitamente destacado no mapa, que vai desde o estado do Mato Grosso até o estado do Rio Grande do Sul, sendo formada durante as eras paleozoica e mesozoica. Então, já fazemos aquela retomada. As bacias sedimentares foram formadas em eras de tempos geológicos distintos daquele tempo humano, no meio termo, não é nem tão recente nem tão antigo assim, no meio termo, naqueles tempos de milhões de anos. Então, vamos para a próxima questão. Questão 4. Sobre as formas de relevo existentes na superfície terrestre, assinale a alternativa incorreta. Gente, sempre um detalhe para essa parte. Quando ele fala exceto, quando a questão fala incorreta, então aquilo que está errado é aquilo que está correto. E aquilo que está correto a gente pode fazer um resumão também. A. Os planaltos são mais elevados que as planícies e menos do que as montanhas. Podem apresentar composições cristalinas, sedimentares e basálticas. Esse tipo de questão já é uma questão que fala de tipos e formas do relevo. Então, saímos das estruturas, passamos para as formas, os tipos do relevo do Brasil. Então, aqui ele está falando do planalto. Ele está dizendo que os planaltos são mais elevados que as planícies e menos do que as montanhas. Podem apresentar composições cristalinas, sedimentares e basálticas. Basálticas seriam as composições magmáticas. Então, ele pode apresentar as três. Está correto. São mais elevados que as planícies, que seria outro tipo de relevo, e menos do que as cadeias de montanhas. Um exemplo de planalto brasileiro seria o Planalto Central. B. A depressão, quando abaixo do nível do mar, é chamada de depressão absoluta. Então, nós temos também, além de planícies, nós temos a quarta forma de relevo, que seria as depressões. Elas são divididas em absolutas, abaixo do nível do mar, e também as relativas, que são aquelas depressões em que são mais baixas do que o seu entorno, do que o entorno do seu relevo. Então, essa está correta. Se está correta, não pode ser essa também. C. Nas planícies, o processo de erosão não é muito acentuado, havendo uma deposição de sedimentos em menor grau em comparação com as demais formas de relevo. Será que essa característica da planície está correta a partir daquilo que vocês já tiveram no módulo de vocês, no livro de vocês? Está um pouco estranho, né? Vamos na D primeiro, depois a gente volta nessa. Então vamos marcar a C. D. As cadeias montanhosas encontram-se geralmente nas recentes formações geológicas. Correto, é uma característica de agora das cadeias montanhosas. E também não só de agora, mas de tempos atrás também, mas nesse tempo geológico, elas são as mais recentes. Exemplos, Cordilheira dos Andes, Alpes e Himalaias também. Então a D está correta, não pode ser a D. Letra E. As características montanhosas foram formadas através do processo de orogênese.
que é marcado pelo encontro entre duas placas tectônicas. Então, quando você tem um encontro entre duas placas tectônicas que dão base para a sustentação desse relevo, você tem o processo de orogênese, onde aquele relevo mais leve se sobrepõe àquele relevo mais denso, mais pesado. Aquela placa mais densa, mais pesada. E aí, o gabarito seria a letra C, a única incorreta. Nas planícies, os processos erosivos são proeminentes. Então, a erosão, ela é o tipo de processo que mais ocorre nas planícies, onde ocorre a deposição e a sedimentação, a deposição de sedimentos. Esses sedimentos, mais uma vez, podem ser rochas, como podem ser também partículas do solo e material orgânico também. Vamos agora à questão 5, a última questão. A fisionomia retratada na foto ao lado é naturalmente típica de. Então, essa fisionomia aqui é da onde, gente? Essa fisionomia aqui, essa foto aqui é uma foto lá da bacia amazônica. Se ela é uma foto da bacia amazônica, nós vamos tentar entender que tipo de relevo se encontra nessa fisionomia aqui. Então, ela seria típica de regiões de planície? Vamos lá. Para ser uma depressão, é necessário ter antes... Se for uma depressão relativa, é necessário ter antes um relevo em volta maior. Você está vendo aqui algum relevo em volta maior? Você não está vendo. Para ser uma depressão absoluta, é necessário que esteja abaixo do nível do mar. No caso do Brasil, isso não se aplica. Então, não é uma depressão absoluta. Para ser um planalto, teria que ter pelo menos uma elevação aqui. Então, não estamos vendo. Para ser uma cadeia de montanhas, também não temos essa cadeia de montanhas, porque não temos esse dobramento moderno nessa classificação brasileira do Jurandir Rossi. Então, não pode ser. Então, nós temos o que? A planície. Se já temos como planície, já eliminamos a B, já eliminamos a D e já eliminamos a E. Então, fica na dúvida entre C e A. Então, vamos ler as duas. A. Regiões de planície, por estar em um relevo aplainado, que não propicia o escoamento em velocidade dos cursos d'água, resultando na formação de meandros. O que são os meandros, gente? É esse tipo aqui de formação dos rios, um rio meandrado, dessa forma aqui. Então, esses são os meandros. Correto. Vamos ver se a C está mais correta ou de repente não. Regiões de planície, por se tratar de uma bacia de drenagem composta por uma floresta densa, o que só acontece nesse tipo de relevo. Gente, tomem cuidado com esse tipo de alternativa. Só acontece ali, apenas aquilo, totalmente isso, tomem sempre cuidado. Pode ser que esteja às vezes correto, mas no geral são questões em que isso se constitui errado. Então a C não pode ser, por causa do só acontece nesse tipo de relevo. O gabarito para a questão 5 seria a letra A. É isso, gente. Obrigado. Obrigado por estar aqui comigo. E espero que consigamos vencer essa batalha do coronavírus, né? Para depois estarmos todo mundo junto. Mas enquanto a gente não pode estar junto, estaremos aí à distância, faremos essas videoaulas para poder ajudar o conhecimento de vocês que não para.